Ao som do mar, a luz do céu profundo, as obras em foram na América, iluminando o sol do novo mundo. Porque a terra mais rica, os tesouros lindos campos têm mais flores, nossos pedaços têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Olá pessoal, nós estamos aqui no dia 31 de dezembro de 2022. Estamos fazendo a nossa apresentação aqui diante do QG do Exército de Brasília. E nós entendemos que cumprimos com o nosso dever, porque a nossa bandeira ali está a meio mastro. E vocês, pelo menos a maioria sabe, né, quando o motivo pelo qual a bandeira fica ao meio mastro é quando há falecimento de uma autoridade. E nós não estamos ainda, a não ser que seja por conta da morte do rei, né? Do rei Pelé. Mas brincadeiras à parte, porque se trata de uma coisa muito séria. Bota dos canalhas dentro da prisão! Os pessoas estão animadas. Né? Isso é muito bom. Isso significa, né, que todos estão participando. Botaram os inimigos todos na prisão! Então queremos concluir aqui estamos ouvindo aqui os brados dos patriotas que estavam aqui se manifestando, né, reivindicando a prisão dos corruptos, tá certo? Mas nós estamos aqui aguardando o pronunciamento do nosso presidente interino ou do vice-presidente em função, né, de presidente, já que o nosso presidente Jair Bolsonaro está fora do país, então vice assume. Por isso que o general Mourão é o nosso atual presidente, tá certo? Mas o que nós estamos aqui aguardando o seu pronunciamento, que vai ocorrer por volta das 20 horas da noite. E após as 20 horas nós estaremos retornando a Dourados. Eu estou vendendo conforme eu comprei. Nós estamos na tarde do dia 31 de dezembro de 2022, em frente ao QG,
o acampamento dos patriotas brasileiros que estão aqui reivindicando aquilo que o hino nacional estabelece como princípio: livre da ditadura, livre do comunismo, dessas pessoas autoritárias, do tipo de Alexandre de Moraes, entre outros, mas que nós preservemos os pilares da nossa nação, que é Deus, pátria, família e liberdade. Por isso que nós estamos aqui há mais de 60 dias, insistentemente, rogando às autoridades para que elas tomem esse país e devolvam a nossa nação, para que nós possamos ter neste o que ela já é. Nós tivemos 4 anos de uma administração com o Bolsonaro e foi um exemplo de administração. E nós não gostaríamos que isso mudasse, mas que ele permanecesse, ou que tivesse um substituto ao nível, à altura dele, para que desse continuidade a todos os benefícios que ele trouxe para a nossa nação. E aqui nós estamos diante do que, gente? Estamos aqui pedindo às Forças Armadas que assumam as rédeas desse país. Nesse momento nós temos Jair Bolsonaro nos Estados Unidos, consequentemente o vice-presidente é o presidente, porque está no lugar do presidente, Hamilton Mourão. E nós gostaríamos de ver, de ouvir, de assistir o seu discurso a partir das 20 horas desse dia, e que ele tomasse realmente uma decisão pró-Brasil, pró-patriotas, para que todos pudessem voltar aos seus lares felizes, satisfeitos, com o sentimento do dever cumprido, para que a gente não tivesse a decepção de ter um ladrão por presidente. Estão nos acusando de atos antidemocráticos, mas o que fazemos é exatamente diferente do que eles dizem, da falácia, das narrativas dele. Nós estamos fazendo uso das prerrogativas constitucionais. Então, esperamos que as autoridades constituídas, os poderes constituídos, cumpram com os seus deveres e que dê à pátria, dê ao povo brasileiro aquilo que eles reclamam. Não só 60 dias. Nós estamos pedindo isso há muito mais de 60 dias, porque o presidente Bolsonaro foi perseguido por 4 anos. Ele não pode fazer tudo o que gostaria de ter feito pela intromissão do STF, que invadia as prerrogativas do Executivo e também do Legislativo. Foi um tribunal, foi um administrador, foi um legislador durante 4 anos, quando devia se ater às suas atribuições constitucionais, que era fiscalizar o cumprimento das leis e da Constituição. E nós esperamos que na noite desse dia, no mais tardar até às 0 hora do dia seguinte, haja uma decisão que traga satisfação ao desejo de todos os patriotas, de todos os brasileiros. E nós cremos nisso. Está nas mãos das Forças Armadas, do nosso presidente Hamilton Mourão e do nosso general Heleno, nosso GSI. Brasileiras e brasileiros, boa noite. No momento em que concluímos mais um ano pleno de atividades e de intensos engajamentos de toda a ordem, na condição de presidente da República em exercício, julgo relevante trazer uma palavra de esperança, de estímulo e de apreço ao povo brasileiro,
especialmente na ocasião em que nosso governo conclui o período constitucional de gestão pública do país, iniciado em 1º de janeiro de 2019. Vislumbro que os acontecimentos políticos, econômicos e sociais que têm marcado a presente quadra da nossa história seguirão impactando a vida da gente brasileira nos próximos anos, tornando a caminhada ainda mais desafiadora, visto que o mundo ainda se ressente da pandemia da Covid-19 e a economia mundial sofre as consequências da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. O governo que ora termina, ao longo de 4 anos, fez entregas significativas na economia, no avanço da digitalização da gestão pública, na regulamentação da tecnologia da informação, na privatização de estatais, na liberalização da economia, promovendo também uma eficaz e silenciosa reforma administrativa, não recompletando vagas disponibilizadas por aposentadoria, além da renovação de nosso modelo previdenciário, também potencializando o agronegócio e vários campos do conhecimento humano. Juntos, trabalhamos duramente contra a pandemia, auxiliando os mais necessitados, apoiando as empresas na manutenção dos salários dos empregados e desonerando suas folhas de pagamento. Apoiamos governos estaduais e municipais com recursos, médicos e medicamentos, independentemente da posição política ou ideológica dos chefes do Executivo, permitindo que seus governos os direcionassem para as áreas onde aquela administração achasse conveniente. Trabalhamos e entregaremos ao próximo governo um país equilibrado, livre de práticas sistemáticas de corrupção, em ascensão econômica e com as contas públicas equilibradas, projetando o Brasil como uma das economias mais prósperas e com resultados mais significativos pós-pandemia no concerto das nações. Tais iniciativas permitiram pleitear o ingresso do país na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, o que possibilitará a melhoria ao acesso a mercados e a novas parcerias. Cabe destacar que a OCDE tem como princípios básicos a democracia e o livre mercado. Nem todas as empreitadas obtiveram o sucesso que almejávamos. Na área ambiental, por exemplo, tivemos percalços, embora, nesse último ano, tenhamos alcançado uma redução importante no desmatamento da Amazônia. Contudo, a região ainda necessita de muito trabalho e de cuidados específicos, engajando as elites e as comunidades locais, cortejadas permanentemente pela sanha predatória oriunda dos tempos coloniais. Dirijo-me agora aos apoiadores do nosso governo, aqueles que credibilizaram nosso trabalho por meio do voto consignado às nossas propostas, sobretudo nas últimas eleições. Muito obrigado por teu voto. Desejo concitá-los a lutar pela preservação da democracia, dos nossos valores, do Estado de Direito e pela consolidação de uma economia liberal, forte, autônoma e pragmática, e que, nos últimos tempos, foi tão vilipendiada e sabotada por representantes dos 3 poderes da República, pouco identificados com o desafio da promoção do bem comum. A falta de confiança de parcela significativa da sociedade nas principais instituições públicas decorre da abstenção intencional desses entes do fiel cumprimento dos imperativos constitucionais, gerando a equivocada canalização de aspirações e expectativas para outros atores públicos que, no regime vigente, carecem de lastro legal para o saneamento do desequilíbrio institucional em curso. Lideranças que deveriam tranquilizar e unir a nação em torno de um projeto de país
deixaram com que o silêncio ou o protagonismo inoportuno e deletério criasse um clima de caos e de desagregação social, e de forma irresponsável deixaram que as Forças Armadas de todos os brasileiros pagassem a conta, para alguns por inação e para outros por fomentar um pretenso golpe. A alternância do poder em uma democracia é saudável e deve ser preservada. Aos eleitos, cumpre o dever de dar continuidade aos projetos iniciados e direcionar seus esforços para que, à luz de suas propostas, o país tenha assegurado uma democracia pujante e plural, em um ambiente seguro e socialmente justo. Aos que farão oposição ao governo que entra, cumprirá a missão de opor-se a desmandos, desvios de conduta e a toda e qualquer tentativa de abandono do perfil democrático e plural, duramente conquistado por todos os cidadãos, buscando-se a redução das desigualdades por meio da educação isenta e eficaz, criando oportunidades iguais a todos os brasileiros. Destaco que, a partir do dia 1º de janeiro de 2023, mudaremos de governo, mas não de regime. Manteremos nosso caráter democrático, com poderes equilibrados e harmônicos, alternância política pelo sufrágio universal, pessoal, intransferível, secreto, buscando sempre maior transparência e confiabilidade. Tranquilizemo-nos, retornemos à normalidade da vida, aos nossos afazeres e ao conserto de nossos lares, com fé e com a certeza de que nossos representantes eleitos farão dura oposição ao projeto progressista do governo de turno, sem, contudo, promover oposição ao Brasil. Estaremos atentos. Na condição de presidente da República em exercício, finalizo estas palavras apresentando-lhes os meus melhores votos de um ano de 2023, pleno de saúde, felicidades e muitas realizações. Que o nosso amado Brasil continue sua caminhada na direção de seu destino manifesto, tornar-se a mais próspera e bem-sucedida democracia liberal ao sul do Equador. Feliz Ano Novo, êxito pessoal e prosperidade para cada um de nós que formamos esta grande nação. Muito obrigado e boa noite. Olá pessoal, nós estamos aqui de frente com a 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada de Dourados, Mato Grosso do Sul, e aqui foi palco de grandes manifestações de milhares de pessoas, e hoje, dia 3 de
janeiro de 2023, nós estamos aqui mostrando, né, para quem viu toda aquela movimentação, parece um tanto quanto desolado, triste. Ainda tem algumas bandeiras aqui, né? Algumas pessoas ainda se manifestando. E nós, eu particularmente me sinto muito triste com isso, porque eu também fui parte desses manifestantes aqui diante, né, diante da bandeira hasteada que nós cantamos o hino nacional, certo? E foi momentos em que nós imaginávamos que o nosso êxito seria rápido. Não estamos assim desiludidos absolutamente, porque cremos que a verdade prevalecerá, os propósitos democráticos prevalecerão, e eu sei que as Forças Armadas, certo? E aliado à população, não vai permitir que o Brasil se torne uma Cuba, uma Venezuela, uma Honduras, uma Argentina, que o nosso regime democrático, o nosso regime econômico, político, possa ser dinamizado, melhorado, e que a esquerda não consiga os seus propósitos e os seus intentos, e que esse governo ilegítimo que tomou posse agora no dia 1º de 2023 logo seja tirado, certo, de Brasília, porque não há como aceitar uma eleição que não se permite a conferência dos votos, que não se permite a auditagem, que não se permite acesso ao código-fonte, que foi impedido o voto impresso, de forma que nos causou uma espécie de decepção, mas nós não vamos sair do fronte, nós vamos continuar trabalhando, batalhando, e eu tenho certeza que a população abençoada por Deus e também com a mão forte, o braço forte do Exército, nos fará retomar a liderança deste país.